Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Ei Nerd. Afinal, o que é o One Piece Teorias? Algumas teorias aí, provavelmente, da galera da internet que vai falar sobre o One Piece, né? Já vi muita coisa bem louca aí que pode ser One Piece, eu acho que ninguém vai acertar, mano. Eu fico esperando que o One Piece seja uma coisa muito louca. Muito louca não, tipo, como pode ser louca? Deve ter algumas coisas ali normais, eu acredito, dentro do One Piece, mas claro que vai ter a questão da história, quem sabe ele contando da história do passado lá, daquelas ilhas, daqueles lugares lá que desapareceram a história, uma coisa assim que tem. Não sei explicar exatamente como são, porque eu não conheço muito bem da história, mas é alguma coisa assim, vai ter uma explicação muito boa sobre coisas do passado, que vai remeter a algo muito importante. Não sei se vai ter, sei lá, algum plot twist, alguma coisa assim, remetendo a algo diferente. Bom, vamos ver como que ele vai finalizar essa história. É muito difícil hoje em dia os criadores de anime finalizarem as histórias aí dos seus animes com algo muito interessante. Mas até quem sabe aí, possivelmente, a história do One Piece talvez não seja a finalização. Eu acho que o Oda talvez consiga finalizar bem. Não sei porque, mas eu tenho pra mim que ele vai conseguir finalizar bem. Porque não vai ser muito difícil, eu acredito, finalizar a história de One Piece tão bem. Depois de 20 anos, pelo menos até o momento. Mais uns 5 a 7 a 10 aí que pode ser que tenha. E tanta galera comentando, dando ideias, imaginando situações. E tantas situações que já se imaginou. Eu acredito que vai ser difícil que ele vá finalizar a história mal. Mas como hoje em dia é difícil a galera finalizar. Não só hoje em dia, até animes antigos aí, alguns são difíceis de finalizar a história bem assim. Então a gente está vendo em vários animes atualmente que estão finalizando e não são bacana. É complicado a gente imaginar que possa acontecer isso em One Piece, mas eu acredito que não vai acontecer. Eu acredito que ele vai imaginar algo bom, até porque, como eu já disse, tem várias coisas aí que remetem até o início da história, que podem ser ligadas com sonhos dos próprios tripulantes, ou imagens do que vai acontecer no futuro, ou o que poderia ser o futuro. Muita coisa que aparece aí como teorias que seriam muito interessantes se acontecesse. Claro que o Oda sempre foge dessas teorias, pelo que dá a entender, porque a galera imagina uma coisa e ele vai lá fazer algo totalmente diferente, mas em algum momento, eu acho que pelo menos para finalização, ele seguir, quem sabe, aí, o padrão do que a maioria pensa não seria algo ruim, porque o que a maioria pensa é o que a maioria gosta, e não é algo clichê, porque é algo que seria bom de acabar, é melhor do que a maioria dos criadores de anime aí faz, que acaba finalizando a história de uma forma diferente para ser algo renovador ali, que nunca ninguém fez, e acaba que não fica tão bacana, vamos dizer assim. Bom, mas vamos ver então quais são as teorias aí de acordo com o Nerd. Se vocês estiverem gostando dos reacts aqui do canal, não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. One Piece é o mangá mais longo, mais duradouro da história. Sério, galera, o mangá começou em 1997, o anime começou em 99, e os dois estão aí em 2020, ativos, ainda contando a mesma história. E segundo Eiichiro Oda, que é o criador, só agora a gente tá chegando, tipo, começando a chegar no final. E o final, você sabe, a gente vai descobrir o que é o One Piece, que é o tesouro máximo do Goldie Rogers, que todo mundo persegue, né? Mas na real ninguém sabe o que é esse tesouro. Teoria que não falta. E é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Vamos lá. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Afinal, o que diabos é o One Piece? Você sabe, galera, o Goldie Rogers falou sobre esse tesouro, que é o tesouro do Rei dos Piratas, né, no dia que ele foi executado. Mas ninguém sabe aonde esse tesouro tá e o que ele é. E se a gente pensar no que o Eiichiro Oda falou, que agora que a história tá começando a terminar, ainda vai um tempinho aí pra gente descobrir o que é mesmo One Piece. Desde 97 com o mangá e 99 com o anime, dá pra imaginar o tanto de teoria que já apareceu por aí sobre o que é One Piece. Na verdade, teoria a gente sabe como é que é, tem de tudo. Tem as teorias que fazem sentido, outras bem absurdas, e tem aquelas que são as duas coisas, fazem sentido e são absurdas. Cara, eu tava pensando aqui agora uma coisa, como que o One Piece chegou a ser One Piece? Agora parei pra pensar, nunca me questionei disso, porque eu sei que o Roger deixou os tesouros e as riquezas dele lá falado pelo próprio, mas ele encontrou também, ele não encontrou One Piece? E quem tinha deixado One Piece lá antes de ser encontrado? Será que sempre tem alguém que se torna um rei dos piratas, mas esse rank só surgiu a partir dessa época, porque antigamente era, sei lá, só piratas comuns que tinham seu tesouro, as pessoas foram escondendo riquezas lá, e com essas riquezas vem, quem sabe, ouro, essas coisas assim também, mas também vem histórias do passado, e no caso, mas por que ele sabia me expliquem isso aí que eu gostaria de saber. Por que ele sabia que não era o momento dele? O que vocês acham sobre isso? Como ele imaginava, pô, isso aqui não é o meu momento, é outra pessoa que vai ter esse tesouro aqui, porque ele olhou e viu que não era pra ele aquilo dali que era o próximo. Isso aí abre brecha até pra questão de coisas de viagem no tempo, pra ele imaginar por que aquilo dali não é dele. Será que alguém algum dia comentou algo e veio na cabeça naquele momento, e essa pessoa era, quem sabe, alguém de outro tempo? É uma coisa assim que eu não queria que finalizasse em One Piece, mas não é impossível vendo como tá acabando os animes hoje em dia. Mas bem louco de se imaginar algo assim, é algo que eu gostaria de saber. Mas sendo a história do Luffy e dos piratas do Chapéu de Palha, não dá pra descartar nada.
nenhuma dessas teorias. Por isso eu trouxe pra vocês algumas dessas teorias, pra vocês terem uma ideia de que o One Piece pode ser qualquer coisa. Vamos lá. Ouro. A primeira das nossas teorias aqui é a teoria pra derrubar todas as teorias, sério. Enquanto a gente quebra a cabeça por mais de 20 anos, e se o One Piece, né, o tesouro final do Gold Roger, o objetivo da história toda, for só isso mesmo, tipo um tesouro? Não, não e sim. Eu acho que assim, vai ter ouro, vai ter tesouro, porque eu acho que é um tesouro, uma coisa que ele deixou, vamos dizer assim, ele deixou as maiores riquezas dele ali. Eu acho que as maiores riquezas dele sim, pode ter ouro, pode ter dinheiro, querendo ou não, porque querendo ou não, o mundo gera em volta disso também. Até no mundo de One Piece eles precisam de dinheiro para ter seus alimentos, sua comida, sua vida. E eles são piratas que saqueiam, tem personagens ali dentro da própria tripulação como a Nami que gostam disso, tá ligado? De dinheiro e tudo mais. Então, eu acredito sim que vai ter, mas não vai ser isso. Punhado de ouro. Não faz muito sentido, mas não dá pra descartar essa possibilidade. Apesar de que já foi falado que os grandes piratas, né, os caras que têm história mesmo, nem ligam pra ouro, nada. Então eu acho difícil que seja isso. Mas pode ser um grande pedaço, um One Piece de ouro, mais valioso do que qualquer coisa, talvez, né? Chapéu de palha. Quem é fã já sabe que eu vou falar de Im ou Imu. Acontece que o chapéu de palha parece uma coisa bem importante. Não é só o nome da tripulação do Luffy ou, sei lá, um chapéu que ele usa, não. O governo mundial em One Piece diz que ninguém pode estar no poder sozinho. Mas a gente sabe que, na verdade, é esse cara bem misterioso, o Im, que senta lá no trono vazio que existe na sede do governo mundial. E todo mundo parece obedecer muito esse cara. E o Im, uma vez, foi visto junto com o chapéu de palha gigante, que parece tipo um símbolo de alguma coisa. Era um chapéu idêntico ao do Luffy, só que grande. Seria esse One Piece? Será que isso tem alguma relação com o que aconteceu no chamado século perdido? Que é um período ali da história do mundo que ninguém sabe o que aconteceu e que o governo mundial não divulga? Tem que ter alguma coisa com aquele chapéu de palha. Bom, alguma história, alguma ligação, principalmente com o Mundo Perdido, que foi o que eu tentei comentar lá no início, só que eu não lembrei o nome que eu falei, que eu não sabia muito bem da história, mas isso pode ter, isso provavelmente vai ter na real, mas até uma história, quem sabe, aí ligando esse chapéu de palha, porque isso tem alguma relevância na questão aí de quem encontra o tesouro e quem é o rei dos piratas. Mas um chapéu de palha, tipo, foi especificado pelo nome dele aí, vai ter um chapéu de palha lá, acho que isso não, tá ligado? Joy Boy! E falando no século perdido, uma outra teoria diz que o One Piece tem alguma relação com o Joy Boy. Ou é o próprio Joy Boy. Ele não é importante durante o século perdido. E o próprio Goldie Rogers meio que tinha uma admiração por ele. Ele dizia que queria ter vivido na mesma época do Joy Boy, que é coisa de 900 anos atrás. O Joy Boy é um grande mistério de One Piece, porque se sabe que há 900 anos, né, ele prometeu para os habitantes da Ilha dos Homens Peixes que um dia ele ia retornar, ia voltar. E tem uma mensagem dele, toda escrita em poneglyphs, aqueles hieróglifos, né, dizendo exatamente isso. Ó, viagem no tempo de novo, hein? Voltar, não sei não, mano. Não sei não. O único problema é que essa escrita com poneglyphs foi inventada só 100 anos depois disso. Ou seja, o Joy Boy viveu pelo menos 100 anos. Será que ele é imortal? Seria o One Piece o próprio Joy Boy? Ou alguma parte do corpo dele que tem poderes? Pode ser imortalidade, alguma coisa assim. Não sei. É algo a se pensar, hein, galera? Mentira! E se One Piece for uma mentira? Imagina só, galera, não tem nada, tipo, não existe. O que pode acontecer é que o Goldie Rogers encontrou em Raftel alguma informação a respeito do século perdido. Olha, isso até que seria interessante, porque seria diferente, mas aí teria que adicionar várias coisas pra galera entender. Porque assim, se for uma mentira, supondo que ele não é nada de importante, para a tripulação de Luffy, a importância que esse tesouro refletiria seria tudo que eles conquistaram até o momento de chegar nele. Porque para chegar nesse tesouro, basicamente, eles já têm que conquistarem tudo. Eles já têm que serem os mais fortes, eles já têm que conquistarem sua liberdade, eles têm que conquistarem vários territórios, ou libertarem vários territórios, como é no caso da tripulação do Luffy. Então, na questão de interpretação disso, seria interessante. Do que aconteceu nessa época, e ali tem alguma coisa que o governo mundial não quer que ninguém saiba de jeito nenhum. Provavelmente algum podre bem grande, envolvendo tudo que a gente já falou. Civilizações antigas, o Joy Boy, poneglyphos, tudo que tem de mistério em One Piece. Talvez seja só esse tipo de informação, que não é só, porque não, muito isso daí não é mentira, isso daí é muito importante. Como a Raposa Velha, que ele inventou, né, que tinha um tesouro dele escondido em Raftel, outro tesouro que ele acumulou na vida, numa parte só. O One Piece, sacou? Assim muita gente ia se interessar e acabar seguindo os passos dele e conseguindo as informações, já que ele sabia que só tinha mais um ano de vida e não ia poder fazer muita coisa com aquilo. Bom, isso que eu quero saber, cara, porque agora me veio na cabeça, eu nunca me questionei disso, eu comentei lá atrás pra vocês, mas vou perguntar de novo porque eu não sei se vocês entenderam, vou explicar um pouco melhor. Eu comentei que eu quero saber, o One Piece, ele foi criado pelo Gold Rogers, ele foi criado, esse tesouro, por causa que eu nunca me questionei disso, mas por que, se ele foi criado pelo Gold Rogers, por que tem aquela imagem de parece que o Gold Rogers, quando encontrou o One Piece, ele se apavorou, não se apavorou, ele sorriu.
se o One Piece foi criado por ele. Porque é o que dá a entender quando comentam. Eu nunca me questionei, uma dúvida meio que idiota minha, mas como eu não assisti, eu não tenho como saber. Comentem aí pra mim. Foi ele quem criou o One Piece? Ou ele encontrou o One Piece que já veio de outras gerações e ele só adicionou mais coisas a esse One Piece, que também foi os tesouros dele? Comentem. O clã D. Já reparou que tem personagem que tem D no meio do nome? D, a letra D. Monk D, Luffy. Bom, mas eu acho que essa questão do clã D, eu acho que liga com várias outras coisas ali do passado que já foi comentado, sobre Joy Boy, sobre o século perdido. Acho que são informações que vão ter como encontrar ali dentro do tesouro do One Piece. Todas as informações juntas, eu não acho que vai ser só uma separada, tipo, vai ter só o D, não vai ter a explicação do Chapéu de Palha, não vai ter Joy Boy, não vai ter do século passado, não. Acho que vai ser tudo junto, porque até porque, e como vou explicar essas coisas do passado se não tiver isso? A não ser que, talvez na guerra contra a marinha, alguma coisa, isso seja explicado de alguma forma. Toda a família dele. Gold D. Rogers, que eu falo Gold D. Rogers, né? Português D. Ace, Trafalgar D. Waterloo, Jaguar D. Sol, Marshall D. Teach. É muita gente. O mais interessante é que ninguém sabe o que significa esse D, que já foi revelado como a vontade de D. O próprio Eiichiro Oda já foi questionado sobre isso e não revelou. Diz que um dia todo mundo vai descobrir. Então, galera, tem coisa aí. A teoria diz que era um clã ancestral que lutou contra o governo mundial no século perdido e quase derrotou ele. Por isso todo o mistério, né? E também esse clã teria sido praticamente extinto no mundo. Aí o Goldie Rogers, que seria um dos descendentes desse clã, teria encontrado sobreviventes desse mesmo clã em Raftel, todos juntos, reunidos em One Piece. Pegou? Essa teoria pode não estar totalmente exata, 100% correta, mas que tem alguma coisa com esse D, isso eu tenho certeza, galera. Não é algo não. Mas é fato. Fruta do Diabo. As Akuma no Mi, também chamadas de Fruta do Diabo, é o que dão os poderes e as habilidades que vários personagens têm em One Piece. Elas são, tipo, bem importantes pra história. O Luffy mesmo só tem os poderes de borracha porque ele comeu acidentalmente lá uma Gomu Gomu no Mi. Imagina uma fruta que tu sabe tudo da história, que tu não precisa diretamente ter a escritura ali, tu vai comer a fruta e tu vai saber tudo da história. Alguém como o Luffy não sei se poderia comer, porque só pode comer uma Akuma no Mi, mas se o Barba Negra consegue, porque outra pessoa não conseguiria. E ter uma fruta é uma coisa interessante, porque pode ser até algo que remeta a, quem sabe, porque tem muita teoria do Barba Negra ter um terceiro fruto. Seria interessante o Barba Negra ter um terceiro fruto e esse fruto ser o fruto encontrado no One Piece, já que muita gente diz que ele vai se tornar o Rei dos Piratas antes do Luffy, e depois o Luffy vai se tornar conseguindo derrotar ele. Bem interessante isso, nunca parei pra pensar dessa forma. Que permitiu que ele transformasse o corpo dele em borracha. E essas frutas são muito estranhas, galera, porque assim, quando alguém que come elas morre, essa fruta reaparece pra alguém comer e ficar com aqueles poderes. Então a real é que ninguém sabe como é que elas surgiram. Qual foi a primeira fruta do diabo? Ninguém sabe isso. O One Piece pode muito bem ter relação com a origem dessas frutas. Talvez a primeira árvore de frutas do diabo. E seria muito legal que existisse uma que é mais poderosa que todas as outras. Ou sei lá, um pedaço dessa fruta. One Piece? Ou uma que anula também, imagina, uma fruta que volta tudo ao passado, porque eu não sei se essas frutas existiram desde sempre. Pode ser que tenha uma história que mostre onde que elas iniciaram e por que elas começaram a ter. Se ali tiver algo segredo que faz anular todas as Akuma no Mi, as pessoas voltam a ser pessoas normais e não tem mais esse mundo de piratas da forma que é conhecido. Se bem que não precisa disso hoje em dia no mundo de One Piece pra ser um pirata, vamos dizer assim, mas anularia muita coisa que acontece, né, vamos dizer. A jornada. E por último, a teoria mais clichê de todos, que seria até uma decepção, mas é uma das mais possíveis. E se no final da história, o One Piece, o tesouro final, seja justamente a aventura e os amigos que todo mundo fez nesse caminho? Mas isso se ligaria à questão que eu falei da mentira. É o que eu penso, pelo menos, a questão da mentira ali se ligaria perfeitamente a essa questão da jornada. Eu acho clichê também, acho que não seria muito interessante, mas também não é algo que seria ruim, porque é algo que se esperaria e se imaginaria como legal se fosse bem contado, bem explicado. Aquela história de que não é o destino, mas a jornada que importa. One Piece tem todo jeito de que pode terminar com esse final e com certeza todo mundo ia ficar tipo muito bravo com o Eiichiro Oda. Mas se a gente parar pra... Mas se a gente parar pra pensar antes dele falar, vou falar a mesma frase dele, só que de outra coisa, não faz tanto sentido também ser isso, porque isso só remeteria à jornada do Luffy, e a jornada de todo mundo. E todo mundo se importa com isso, por exemplo, pra poder ter aquela coisa de, todo mundo tem a chance de ser o Rei dos Piratas. Se não, agora acabei de me ligar de uma coisa, se fosse isso, o One Piece da jornada ele não vai ser, agora eu sei o porquê, porque só remeteria ao Luffy. Praticamente diria, coisa que o One Piece tenta fugir, que o Luffy já foi destinado a ser o Rei dos Piratas, porque ele basicamente é o único
ao meu ponto de vista, que tá atrás do One Piece, que quer ser livre, que quer a liberdade e que se importa com tudo que acontece durante essa trajetória. Eu não vejo Kaido, Big Mom, Shanks talvez, mas não, outros ali que procuram Barba Negra, eu não vejo eles se importando com a trajetória até esse tesouro, pra dizer que, ai, que legal que eu consegui ter amigos. E o que o One Piece não gosta de mostrar é isso, que alguém foi destinado pra conseguir alguma coisa. O One Piece sempre tenta mostrar que todo mundo tem a possibilidade de conseguir chegar lá, e não até alguém que nasceu já predestinado a conseguir. Então acho que isso anula totalmente a questão de ser a trajetória, porque senão isso diria basicamente que o Luffy foi destinado a conseguir, porque ele é quem está atrás desse tipo de sonho. Analisar a história toda faz muito sentido, é o tipo de coisa que aconteceria em One Piece. Só isso? Será? Não, Mas agora é a tua vez, fala pra mim o que é One Piece. O que você acha que é o tesouro do Goldie Rogers? Tem muitas teorias, compartilhe a sua com a gente, né? Bota aqui embaixo nos comentários, comenta que a gente vai ler tudo. Obrigado de verdade por curtir esse vídeo, não esquece o joinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente está trazendo mais conteúdo de One Piece, de outros animes aqui. Essa é a hora do seu feedback positivo, preciso muito do seu comentário e da sua inscrição. Tamo junto sempre, galera. Até a próxima. Fui! Falou! Fica aí chupando esse pirulito! Bom, galera, é isso aí então. Respondam minhas dúvidas aí que eu tive durante o vídeo. Me critiquem aí se vocês acham que eu estou errado sobre alguma coisa. Adicionem alguma coisa também a algo que eu não tenha conseguido completar, vamos dizer assim. Coloquem também aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham que vai ser One Piece, ou se vocês acham que alguma dessas teorias tem coerência, ou se algo que eu falei também pode ser coerente para o que pode acontecer, que eu vou gostar bastante de estar lendo a opinião de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e até a próxima. Falou!